Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando no nosso projeto das resoluções do COTRAN para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da resolução COTRAN 735 de 2018. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Sem mais delongas, olha aí, resolução COTRAN 735 de 2018. Estamos chegando ao final de todas as resoluções do COTRAN, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra. Estabelece, olha aí, estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de combinações para transporte de veículos, é o CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, é o CTVP, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo. Artigo 1º, olha aí, as combinações de transporte de veículos é o CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas é o CTVP, meu guerreiro e minha guerreira, cujas dimensões excedam aos limites previstos na resolução COTRAN 210, lá no canal Robson Concursos, está todo esquematizada essa resolução, show de bola. Meu guerreiro, minha guerreira, e suas sucedâneas só poderão circular, olha aí, meu guerreiro, nas vias portando AET, autorização especial de trânsito, em conformidade com esta resolução, isso mesmo, resolução 735 de 2018. Parágrafo 1º, entende-se por combinações de transporte de veículos CTV, o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para transporte de veículos e chassis, meu guerreiro. Decore o parágrafo 1º. Entende-se por combinações de transporte de veículos CTV, o veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis. O parágrafo 2º. Entende-se combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas ao CTVP, isso mesmo, combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, a combinação de veículos concedida e construída, meu guerreiro e minha guerreira, especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou raquis, meu guerreiro. Olhe bem, parágrafo 1º tem o exclusivamente e no parágrafo 2º tem o especialmente. Não vá confundir, exclusivamente para CTV, combinações de transporte de veículos. Já o especialmente para combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, a combinação de veículos concedida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou raquis. Decore o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, porque é estratégico na sua prova, principalmente ali o termo exclusivamente para o CTV e o especialmente para o CTVP. E você já sabe, CTV é para transporte de veículos e chassi e CTVP, meu guerreiro e minha guerreira, para transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre paletes ou raquis. Decore. O parágrafo 3º. Ficam dispensadas da emissão de autorização especial de trânsito AET as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizados CTVP com até 4,70 metros de altura e que atenda aos limites de largura e comprimento previsto no artigo 3º desta resolução. Vamos ver daqui a pouco, meu guerreiro e minha guerreira, limites de largura e comprimento. Você já sabe que o parágrafo 3º também é estratégico, porque trata aí da dispensabilidade da emissão
tanto da autorização especial de trânsito, tanto da CTV, combinações de transporte de veículos, e como da CTVP, combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas com alturas até 4,70 m, que atendam os limites de largura e comprimento previsto daqui a pouco no artigo 3º desta resolução. O parágrafo 4º diz o seguinte: por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderão ser dispensadas de autorização especial de trânsito as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m, que atendam os limites de largura, meu guerreiro, e comprimento previsto, você já sabe, no artigo 3º desta resolução que vamos ver daqui a pouco, aqui tratando aqui, meu guerreiro e minha guerreira, tanto executivos rodoviários da União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão ser dispensados a autorização mediante esses requisitos. O parágrafo 5º. O caminhão trator adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista do anexo 1, vamos ver no finalzinho do anexo 1 aqui mesmo, resolução 735, 740, meu guerreiro e minha guerreira, 780 é o anexo 1 na veia. Desta resolução deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para obtenção do novo certificado de registro de veículo, CRV, e certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. Parágrafo 6º. Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão trator, meu guerreiro. Decore esse parágrafo 6º, isso mesmo, que diz: tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão trator. É o decoreba, meu guerreiro, força e honra, no qual diz: tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão o quê? Ultrapassar o ponto mais alto avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão trator, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 2º. As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer autorização especial de trânsito, AET, perante a autoridade competente, juntando-se a seguinte documentação. Então você já sabe, as empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer autorização especial de trânsito perante a autoridade competente, juntando-se a seguinte documentação. Inciso 1º, requerimento em 3 vias, indicando o nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário. 2. Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, é o CRLV. 3. Memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento, firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo. 4. Planta dimensional da combinação na escala 1/50, meu guerreiro. Por isso que no nosso edital tem lá na parte de matemática escala, meu guerreiro, para você estudar escala. Olha aí, porque nas resoluções e também no CTB fala em escala. Então você tem que saber calcular a escala ali, meu guerreiro, minha guerreira. Planta dimensional da combinação na escala 1/50 com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis, indicando a linha A, dimensões, B, distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro. 5. Distribuição de peso por eixo. 6. Apresentação do laudo técnico, conforme o parágrafo 2º do artigo 6º desta resolução,
Parágrafo 1º. Somente, olha aí, somente será admitido o acoplamento de reboque, semi-reboque, especialmente construídos para utilização nesses tipos de combinação para transporte de veículos, olha aí, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, o CTVP, quando devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca ou modelo do Renavan, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, o famoso artigo 3º, meu guerreiro e minha guerreira, que fala ali, meu guerreiro, que poderá ser dispensado, isso mesmo, AIT. Olha aí, vamos ver agora o comprimento e a largura para circulação, meu guerreiro e minha guerreira, e concessão da autorização especial de trânsito, AET. Deverão ser observados os seguintes limites, guarde bem, decore isso mesmo, esses principais limites dos incisos para a circulação e a concessão da autorização especial de trânsito, AIT. Deverão ser observados os seguintes limites. Inciso 1º, poderá ser admitida, a critério do órgão, entidade, executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 metros. 2. Largura, 2,60 metros ou até 3 metros, quando se tratar de combinação para transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, destinada ao transporte de ônibus, chassis, de ônibus e de caminhões. Você acha que é estratégico? Inciso 1º e 2º? Com certeza, tem que decorar, meu guerreiro. Poderá ser admitida a critério dos órgãos, entidades, executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado, meu guerreiro. Altura máxima do conjunto carregado, 4,95 metros. 2. Largura, 2,60 metros ou até 3 metros, quando se tratar de combinação para transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, destinada ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões, meu guerreiro e minha guerreira, largura máxima de 3 metros, meu guerreiro e minha guerreira. E o inciso 3º diz o seguinte: comprimento medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior, que é o plano inferior e superior da carroceria do veículo. A linha A. Veículo simples, 14 metros. Veículo articulado, até 23 metros, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18 metros, meu guerreiro. Não tem como errar. Veículo simples, 14 metros. Veículo articulado, até 23 metros, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse a 18 metros. C. Veículo com reboque, até 23 metros, meu guerreiro, minha guerreira. Veículo com reboque, até 23 metros. Para que, Robson? Concursos, olha aí, para o comprimento, meu guerreiro, medido para choque dianteiro à extremidade posterior, que é o plano inferior e superior da carroceria do veículo. Você já sabe, veículo simples, 14 metros, veículo articulado até 23 metros, meu guerreiro, entre os eixos ali, a distância dos eixos extremos, que não ultrapassa 18 metros, e veículo com reboque até 23 metros. O 4, os limites legais de peso bruto total combinado, que é o PBTC, e peso por eixo previsto na resolução CONTRAN 210. Você vai lá na 210 aprender, meu guerreiro, minha guerreira. 2 pneumáticos, 4 pneumáticos, o tande, duplo tande, triplo tande, tudo lá esquematizado para você. Você já sabe aí. E suas sucedâneas. O 5, a compatibilidade do limite da capacidade máxima de tração CMT do caminhão trator, determinada pelo seu fabricante com peso bruto total combinado, meu guerreiro, nos termos do anexo 2, é o PBTC, é o peso bruto total combinado, isso mesmo, meu guerreiro. Quando você vê ali, meu guerreiro, minha guerreira, um reboque, semi-reboque, seja com duplo tande, triplo tande, meu guerreiro, semi-reboque ali com triplo tande, duplo tande, meu guerreiro, um eixo pneumático, 2 eixos pneumáticos, aí dá a tara ali, você tem que calcular o peso bruto total combinado, isso mesmo. 210 na veia, meu guerreiro, vai lá e confira. O inciso 6, as combinações deverão, olha aí,
As combinações, meu guerreiro e minha guerreira, deverão estar equipadas com sistemas, isso mesmo, com sistemas de freios conjugados entre si e com o caminhão-trator atendendo o disposto na resolução 210, ou seja, resolução 735, 210 na veia, e se brincar também 211, você tem que também estudar, meu guerreiro, força em um estratégico. O 7, os acoplamentos dos veículos rebocados deverão ser do tipo automático, conforme NBR 11410/11411, e estar reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. 8, os acoplamentos dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na ABNT NBR NM ISO 337-2000 e suas sucedâneas. Inciso 9, contar com sinalização especial na traseira do conjunto veicular na forma do anexo 13, meu guerreiro, não vai cair. Vamos estudar somente o anexo 1. Para combinações com comprimento superior a 19,80 metros, isso mesmo. Sinalização especial, é só guardar, meu guerreiro, na traseira do conjunto veicular. Quando o comprimento superior a 19,80 metros, você tem que ter ali uma sinalização especial na traseira do conjunto veicular. 10. Está provido de lanternas laterais colocadas em intervalos regulares, no máximo 3 metros entre si, que permitam a sinalização do comprimento total do conjunto, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Artigo 4º. O trânsito de combinações para transporte de veículos CTV e de combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP, de que trata esta resolução, será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km por hora. É preciso dizer que você tem que decorar o artigo 4º? Não, né? Então, o trânsito de combinações para transporte de veículos CTV e de combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP, de que trata esta resolução, será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km por hora. Guarde bem, CTVP, meu guerreiro, do amanhecer ao pôr do sol, velocidade máxima de 80 km por hora, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, não tem como errar. Trânsito, Robson Concursos, de CTV e de CTVP, do amanhecer ao pôr do sol, com velocidade máxima de 80 km por hora, não tem como errar. Parágrafo 1º. Não, está dizendo aqui que não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida no caput para combinações cujo comprimento seja de, no máximo, 19,80 metros e 80 centímetros. Isso mesmo, 19 metros e 80 centímetros. Então, não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito, ou seja, meu guerreiro, amanhecer ao pôr do sol, quando a combinação cujo comprimento seja de, no máximo, 19 metros e 80 centímetros. Parágrafo 2º. O trânsito noturno das combinações de que apresentem comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros até 23 metros nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação dotadas de separadores físicos que possuam 2 ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Decore também, meu guerreiro, o parágrafo 2º que diz: será admitido o trânsito noturno das combinações que apresentem comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros até 23 metros nas vias com dupla, isso mesmo, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação dotadas de separadores físicos que possuam 2 ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Decore o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Nos trechos rodoviários de pista simples, será permitido também o trânsito noturno quando vazio ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportado. É toda, meu guerreiro. É toda a sinalização do equipamento transportado a ser ativada. Então, decore também o parágrafo 3º que diz: nos trechos rodoviários de pista simples,
será permitido também o trânsito noturno quando vazio ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportado. Parágrafo 4º. Poderão ser adotados horários distintos dos estabelecimentos por esta resolução em trechos específicos, mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via. Artigo 5º. Nos veículos articulados ou com reboque, ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida a sua substituição exclusivamente para a complementação da viagem. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, o nosso artigo 5º também é estratégico. Decore: nos veículos ou com reboque ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida a sua substituição exclusivamente para a complementação da viagem. Artigo 6º. Decore: a autorização especial de trânsito AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de 1 ano. Decore, meu guerreiro: a autorização especial de trânsito AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de 1 ano. Então você já sabe, a validade máxima da AET é de 1 ano. Parágrafo 1º. Na data da entrada em vigor desta resolução, será assegurada a renovação da autorização especial de trânsito mediante a apresentação do laudo técnico descrito no parágrafo abaixo e do certificado de registro e licenciamento dos veículos CRLV. Parágrafo 2º. O laudo técnico acompanhado pela respectiva anotação de responsabilidade técnica ART. ART você já sabe que é responsabilidade técnica, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico ou automotivo responsável pelo projeto, que emitirá declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nesta resolução. Parágrafo 3º. A autorização somente será concedida ou renovada após a apresentação de laudo técnico, meu guerreiro e minha guerreira, da combinação para transporte de veículos CTV ou da combinação de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP. Na altura do campeonato você já sabe de cor e salteado o que é CTV e CTVP, porque esta resolução repete bastante, meu guerreiro e minha guerreira. Então você já sabe que a autorização somente será concedida ou renovada após a apresentação de laudo técnico da CTV e da CTVP. Artigo 7º. São dispensadas da emissão da autorização especial de trânsito AIT as combinações que atendam às dimensões máximas fixadas pela resolução CONTRAN número 210. Vá lá estudar ainda, se não estudou, meu guerreiro e minha guerreira. Resolução 210, porque a estratégia 735 e 210 andam juntas, meu guerreiro e minha guerreira. De 2006, suas sucedâneas as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP com até 4,70 metros de altura e que atenda aos limites de largura e comprimento previsto no artigo 3º desta resolução. Meu guerreiro e minha guerreira, pela lógica aqui, não precisava nem dizer a altura, né? Porque não tem 4,70 metros de largura, meu guerreiro. Nenhum veículo para andar na pista, né? Com essa pista aí, meu. Um veículo 4,70 metros de altura. Se tem, eu desconheço, né? Então, artigo 7 você já sabe, estratégico, porque diz: são dispensadas da emissão da autorização especial de trânsito AIT as combinações que atendam dimensões máximas, resolução 210 da CTV, combinações de transporte de veículos e cargas, CTVP, meu guerreiro e minha guerreira,
Isso mesmo, CTV, combinação de transporte de veículos, CTVP, combinação de transporte de veículos e cargas paletizadas com até 4,70 metros de altura e que atenda aos limites de largura e comprimento previsto no artigo 3º desta resolução. Esqueceu, meu guerreiro e minha guerreira, largura e comprimento do artigo 3º? Volte o vídeo e veja lá porque é estratégico. Você tem que decorar o que diz largura e comprimento do artigo 3º. Artigo 8º. Não será concedida autorização especial de trânsito AIT para combinações que não atendam integralmente ao disposto nesta resolução. Artigo 9º. O proprietário do veículo, usuário de autorização especial de trânsito AIT, será responsável pelos danos que o veículo venha a causar na via, a sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações. Então, meu guerreiro, proprietário do veículo, você já sabe, ele é o responsável pela AET, pelos danos que o veículo venha a causar na via. Artigo 10. Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio por meio de cintas cuja resistência total à ruptura seja no mínimo o dobro do peso do veículo, meu guerreiro. Então, decore também o artigo 10 que diz: todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio por meio de cintas cuja resistência total à ruptura seja de no mínimo o dobro do peso do veículo. Artigo 11. As combinações de transporte de veículos CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4, mais semi-reboque novo saído de fábrica de 2 eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em raquis. Então, meu guerreiro, você já sabe que o artigo 11 é estratégico, no qual diz: as combinações de transporte de veículos CTV constituídas por caminhão-trator. Guarde bem, aqui não é a CTVP, aqui é a CTV, combinações de transporte de veículos CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4, mais semi-reboque novo saído de fábrica de 2 eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em raquis. Parágrafo 1º. Não, aqui está dizendo que não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga. Então você já sabe, meu guerreiro, que não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga. Parágrafo 2º. Não é permitida a transformação de combinações para transporte de veículos CTV e para combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP. Você já sabe que não é permitida a transformação de CTV para CTVP, meu guerreiro. Guarde bem! Não é permitida a transformação de combinações para transporte de veículos CTV para combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP. Artigo 12. Nas combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP, o espaço ocupado pelas peças de componentes deverá obedecer aos seguintes limites, meu guerreiro. Inciso 1º. Comprimento máximo da carga, limitado à parte do equipamento que fica rebaixada, ou seja, aquela situada entre o castelo inferior, onde o caminhão-trator é engatado ao semi-reboque, e os 2 eixos do semi-reboque, região tecnicamente chamada de plataforma inferior, desde que não superior a 10 metros, meu guerreiro e minha guerreira. Inciso 2º. Largura máxima de 2 metros e 40 centímetros. Decore o inciso 1º e o inciso 2º. O inciso 3º. Altura máxima de carga de 2 metros e 25 centímetros, meu guerreiro e minha guerreira. Largura máxima você já sabe que é 2 metros e 40 centímetros e altura máxima
de 2,25 metros, meu guerreiro, minha guerreira, comprimento máximo da carga, segundo todas essas características, você já sabe que é de 10 metros, guarde bem aí, meu guerreiro, o artigo 12, decore, inciso 1º, comprimento máximo da carga, superior a 10 metros, desde que não superior a 10 metros, meu guerreiro, com essas características, largura máxima 12 metros e 40 centímetros e altura máxima de carga 2 metros e 25 centímetros. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, é só decorar, revisar, rever, ver de novo, acelerar o vídeo, fazer o seu cronograma de estudo, porque você vai gabaritar. Artigo 13, as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas, anexo 1, por meio de... Vamos ver daqui a pouco o anexo 1, meu guerreiro, porque as combinações de transporte de cargas CTVP, combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas por meio de, inciso 1º, ganchos que encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas com resistência à ruptura de 20 toneladas força e que contornem todos os paletes ou raquis. Inciso 2º, travessas metálicas removíveis. Decore o artigo 13, meu guerreiro e minha guerreira. As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas por meio de ganchos que encaixem as longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas com resistência à ruptura de 20 toneladas força e que contornem todos os paletes ou raquis. 2. Travessas metálicas removíveis. Artigo 14. O chassi dos semi-reboques das combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP deverá ter estrutura dimensionada para suportar a concentração de cargas unitizadas. Guarde bem também o artigo 14, tratando do chassi dos semi-reboques, relacionando ali das CTVP. Artigo 15. As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP deverão contar com sider protetor contra intempéries, composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas para amarração e mecanismo de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira. Decore também o artigo 15, traduzindo aí, meu guerreiro, mais um dever aí para CTVP. Artigo 16. O descumprimento das determinações desta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Não é preciso avisar você que você deve ir lá no CTB e ver todos esses dispositivos legais tratando das penalidades, meu guerreiro e minha guerreira, quem descumprir as determinações da Resolução 735. Inciso 1º, artigo 69, quando as combinações de transporte de veículos, que é o CTV, isso mesmo, combinações de transporte de veículos, as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, a CTVP, transitarem com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados, meu guerreiro. 2. Artigo 187, inciso 1º, isso mesmo, do CTB, quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ao horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e não constante na autorização especial de trânsito AIT. Inciso 3º, artigo 230, inciso 9, alínea A. Quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou raquis,
ou do mecanismo de tensionamento quando aplicável. A linha B, quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem em mau estado de conservação. C, quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorada à estrutura de apoio. D, quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre paletes ou raquis em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. A linha E, quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP não possuírem side protetor contra intempéries ou este estiver em mau estado de conservação, em desacordo ao disposto no artigo 15 desta resolução. 4. O artigo 230, inciso 10, a linha A. Quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em desacordo com os requisitos previstos nesta resolução. B, quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP portar side protetor contra intempéries e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 desta resolução. Inciso 5º, artigo 231, inciso 4. Quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou cargas estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e não houver a expedição da correspondente autorização especial de trânsito AIT exigida pelo artigo 3º desta resolução. 6. Artigo 231, inciso 6º. A linha A, quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou cargas estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e apresentarem informações divergentes em relação à autorização especial de trânsito AIT já expedida. B, quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a autorização especial de trânsito AIT estiver vencida, meu guerreiro e minha guerreira. 7. Artigo 232 do CTB, quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente no artigo 1º desta resolução e não estiverem portando autorização especial de trânsito regularmente expedida. 8º, artigo 235, quando a carga ultrapassar, meu guerreiro e minha guerreira, os limites laterais posterior e ou anterior das combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos legalmente. 9º, artigo 237, quando as combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos no inciso 9º do artigo 3º do anexo 3 desta resolução. Não vai cair anexo 3, somente com anexo 1, vamos ver daqui a pouco. Artigo 17, os modelos das combinações, caminhões, tratores, semi-reboques, bem como os tipos e modelos de automóveis e da carga transportada constantes do anexo 1 desta resolução são meramente ilustrativos e visam apenas demonstrar as dimensões máximas das combinações de transporte de veículos CTV e as combinações de transporte de veículos e cargas
paletizadas CTVP, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Vamos ver agora o anexo primeiro. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos gabaritar. Olha aí, vamos ver agora o anexo primeiro. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, anexo 1, isso mesmo, anexo 1, que trata aqui dos desenhos meramente ilustrativos com as dimensões máximas para combinações de transporte de veículos CTV e das combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o nosso caminhão truncado. Olha aí, caminhão truncado, meu guerreiro e minha guerreira. Você já sabe a altura máxima aqui, olha aqui a altura máxima, 4,70 ou 4,950 na AET, meu guerreiro. Comprimento máximo, 14, meu guerreiro e minha guerreira. E essa distância aqui, meu guerreiro e minha guerreira, 3,500. A largura você já sabe, 2,600, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra, rápido aqui no nosso anexo 1 ilustrativo para você. Vamos ver agora o caminhão trator, isso mesmo, caminhão trator e semi-reboque. Você já sabe a altura, 4,70 ou 4,950. Isso mesmo, comprimento máximo, 23, meu guerreiro. Desse pneumático aqui, meu guerreiro, e para aqui, olha, o duplo tandezinho aqui para esse último, você já sabe, 18. Essa distância aqui, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe que é 13,500. E a largura, 2,600 o máximo. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí o nosso caminhão trator com sobrecabine, castelo e semi-reboque, isso mesmo. Caminhão trator com sobrecabine, castelo e semi-reboque, você já sabe, a altura 4,70 ou 4,950 na ET. Você já sabe que o comprimento máximo é 23 desse pneumático aqui, meu guerreiro. Até aqui você já sabe que o máximo é 18. E aqui até o finalzinho aqui você já sabe que é 3.500 e a largura como de praxe 2.600 o máximo. Nosso caminhão trator com sobrecabine, castelo e semi-reboque. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí o nosso caminhão e reboque. Isso mesmo, caminhão e reboque. Não é semi-reboque, é caminhão e reboque. Você já sabe a altura 4,70 ou 4,950, meu guerreiro, na ET. Você já sabe que o comprimento máximo é 23 e aqui, como de praxe, 13.500, largura 2.600. Força e honra. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o caminhão e semi-reboque. Olha aí, o nosso caminhão e semi-reboque, isso mesmo, caminhão e semi-reboque, meu guerreiro e minha guerreira. Altura 4,70 ou 4,950. O comprimento máximo 23, largura 2.600, 3.500, meu guerreiro e minha guerreira. Desse aqui até o finalzinho aqui, meu guerreiro, 3.500, força e honra. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o nosso caminhão trator e semi-reboque prancha. Caminhão trator e semi-reboque prancha, 4,70 de altura ou 4,950 mediante AET, meu guerreiro e minha guerreira. E olha aí, meu guerreiro, comprimento VIN máximo 23, aqui é 18, como você já sabe, desse pneumático. Até aqui você já sabe que é 3.500, largura máxima 2.600. Vamos ver agora o nosso caminhão trator e semi-reboque prancha, meu guerreiro. Caminhão trator e semi-reboque prancha, você já sabe, 4,70 ou 4.950 mediante AET, autorização especial de trânsito, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo. E aqui o comprimento máximo 23 desse pneumático até esse último aqui. Aqui é o triplo tandem, olha aí, meu guerreiro, 18, aqui 3.500. Largura, agora a largura é de 3 metros, meu guerreiro e minha guerreira. Caminhão trator e semi-reboque prancha. A largura é 3 metros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora nosso último exemplo aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo? Não. Olha aqui nosso caminhão trator e semi-reboque. Agora o nosso caminhão trator e semi-reboque. Altura 4,70 ou 4,950 mediante autorização especial de trânsito. Comprimento 23, máximo 18, meu guerreiro, desse pneumático até esse. E aqui você já sabe que é 13.500, largura 2.600. Não vá confundir
do caminhão trator e semi-reboque, a largura é 2,600, com caminhão trator e semi-reboque prancha, que é a largura 3 metros, meu guerreiro, minha guerreira. Não tem como errar. Vamos ver agora, meu guerreiro, nosso caminhão trator e semi-reboque prancha. Olha aí, altura 4,70 ou 4,950 mediante AET. Comprimento máximo 23, aqui 18, aqui 13,500, largura 13 metros também. Nosso caminhão trator e semi-reboque prancha, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, 13 metros de largura, assim como nosso caminhão trator e semi-reboque prancha também 3 metros de largura. Força e honra! Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, nosso último exemplo aqui, isso mesmo, as travessas em metal, cintas de poliéster 20 toneladas, meu guerreiro, são essas cintas aqui. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. A altura aqui está 13,600, comprimento 23, 18, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Robson Concurso aqui, tudo medidos em milímetros, facilitando aqui o seu aprendizado. Chegamos ao final, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, da nossa resolução 735, estratégica esquematizada, mais o nosso anexo aqui ilustrativo. Espero que você tenha gostado, continue firme e forte no seu objetivo. Lembre-se de que, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, Deus é bom e ama você. Continue focado no seu objetivo, isso mesmo. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Se está ansioso, preocupado, peça a Deus força, sabedoria, porque Ele vai lhe ajudar, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Está sempre apto a ouvir as suas súplicas e as suas petições, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Confie em Deus, peça a Ele força, sabedoria, inteligência. Mas lembre-se de que o que é da sua competência, Deus não move uma palha. Lembre-se também de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você luta todo dia, estuda todo dia. Chega em casa cansado, cansada do trabalho, vai estudar. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, vai focar ainda no seu sonho, no seu objetivo. Mediante todas as circunstâncias, você está lutando porque você vai vencer. Lembre-se, meu guerreiro, tudo tem um propósito. O seu propósito é de vencedor, e você vai vencer. Eu sei, é difícil, dolorido, cansativo, bate a ansiedade, a preocupação. Muitas vezes pensamos que não vamos vencer, mas você vai vencer. Deus está com você. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, assim como eu venci, venho de bairros humildes, no quais as pessoas somos de favelas, periferias. Eu chamo de bairros humildes, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, peguei frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, treinador eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos, atualmente policial civil, já reprovei muitos concursos, mas também já passei em alguns. Continuo fazendo meu curso de Direito, sou amanhã ser delegado, promotor e juiz. Vou fazer Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DEPEN, PCDF. Vou vibrando aqui, postando em pleno sábado, meu guerreiro, minha guerreira, desde as 7 horas da manhã aqui, gravando para postar no canal Robson Concursos do dia 13/2/2021, para ajudar as vidas que mais precisam. E você está aí focado no seu objetivo. E eu digo a você, você não vai desistir, você não vai parar, você vai lutar, estudar, continuar até conseguir conquistar o seu sonho, o seu objetivo, porque você, guerreiro, você, guerreira, você vai vencer. Acredite. Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos. Essas são as principais características do vencedor e da vencedora. Acredite, você, guerreiro, você, guerreira, você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes que não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione no mínimo a igualdade de aprendizagem e de competição. Então seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Se gostou, se inscreve, deixa o seu joinha e compartilha. Força e honra e até a próxima resolução, querendo Deus, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Amém.